Olá, tudo bem? Nosso trabalho conta a história de uma paciente que se chamava Beta Pappenheim. Ela tinha 21 anos, era muito jovem, conservadora e religiosa. Ela era de uma família aristocrata de Viena. Vivia sobre o jeito controlador de seus pais. Não podia fazer o que gostava, como escrever, dançar ou mesmo sair de casa, devido à proibição de seus pais. Após algum tempo, seu pai adoece e Berta começa a cuidar dele. Logo depois, ela dá origem e desencadeia certos comportamentos muito peculiares, como não conseguir falar sua língua materna, o alemão, impossibilidade de beber líquidos, ficava paralisada em certos momentos quando estava perto de pessoas, sofria dores pelo corpo, tinha ataque de surtos incomuns, bem como a apresentação de certas alucinações, como ver cobras e crânios. Em 1880, o Dr. Joseph Brauer, médico e fisiologista austríaco, se interessou pelos sintomas de Berta e começou a iniciar a terapia dela, justamente com Freud, que neste caso era apenas um supervisor. Quem realizou as sessões de terapia com Berta em sua residência foi Brauer. Para proteger a identidade da paciente, ele a chama de Ana O. e a diagnosticava como um caso de histeria. A histeria no século XIX era vista pelos próprios médicos como um fingimento por parte do indivíduo. Isso porque a medicina até então, naquele contexto da história, só conseguia identificar sintomas que fosse visto do ponto de vista anatômico, ou seja, lesões de doenças infecciosas, bem como anomalia nos órgãos e que era possível ver a olho nu. Essas alterações fisiológicas, do ponto de vista anatômico, portanto, os médicos desconsideravam a histeria como uma doença. A forma de tratamento da histeria era feita através de métodos duvidosos e questionáveis, quanto à sua eficácia, como eletroterapia e massagens. Apenas no final do século XIX, antes mesmo de Brauer se interessar pela histeria, o médico francês Jean-Martin Charcot, mestre de Freud, buscava a cura da histeria pela hipnose. E nessa caminhada, ele encontrou homens histéricos, o que consequentemente influenciou na quebra da associação da histeria como doença, apenas de mulheres, ideia aceita pelo meio acadêmico daquela época. Freud e Brauer tinham visões diferentes acerca da histeria. Brauer acreditava que a histeria se tratava de uma retenção de afetos e sentimentos, que não foram expressadas de forma externa e foram retidos pela psique, de modo que produziria uma dissociação da consciência e que logo se deslocaria na forma de sintoma em alguma parte do corpo. Já Freud, ele acreditava que as causas da histeria seriam de origem sexual. Para ele, a histeria são sintomas de defesa de alguma que não pode vir à consciência do paciente. A hipnose já foi técnica utilizada por Brauer em Ana, tendo como objetivo primordial fazer a paciente se lembrar de certas experiências específicas, visando analisar se estas experiências são as causas de alguns sintomas que o paciente está apresentando na histeria. Ao se lembrar desses acontecimentos, o paciente se sentia muito melhor e os sintomas iriam sucumbir. Brauer, após alguns diálogos e sessões com Ana O, percebeu que poderia levá-la a relembrar certos traumas de sua infância, apenas tendo como ferramenta de análise a fala dela, sem utilizar a hipnose, e este tratamento foi batizado pela própria Ana O de Talking Cure, ou seja, traduzindo, cura pela fala. O caso de Ana O foi o precursor da origem do método catártico. Este método tem como objetivo expor o que se esconde no inconsciente humano, ou seja, colocar para fora as origens patogênicas dos sintomas que estão causando sofrimento,
para o indivíduo retraído no inconsciente, levando desse modo o paciente a trazer à consciência essas vivências ocultas. Através das discussões de Freud e Brauer e as sessões de hipnose praticadas por Brauer, eles chegaram a descobrir a origem de certos sintomas de Ana O. Entre eles, o sintoma de Ana não ouvir quando alguém chegava em sua casa, que estava remetido à primeira vez em que seu pai entrou na sala e Ana não percebeu sua chegada e foi repreendida pelo pai, porque estava desatenta. Neste caso, podemos sugerir que ela reteu sentimentos negativos, hostis, em relação ao seu pai, tendo em vista que ela não reagiu a essa reclamação do seu pai quanto ao fato ocorreu. O sintoma de ficar paralisado ou sem reação quando falava com algumas pessoas simultaneamente, perdendo desse modo sua atenção, remetia a uma repreensão feita pelo pai de Ana. Outros sintomas pertinentes de Ana, que era caracterizado pelos surtos inesperados que Ana sofria ao ouvir algo, era remetido aos surtos e ataques que o pai tivera ao tempo que estava doente e que Ana havia cuidado dele. Após alguns anos de sessões de terapia realizada entre Brauer e Ana, os sintomas foram praticamente curados, porém, eles começaram a voltar, e essa representação dos sintomas de Ana e Freud interpreta e percebe o que foi a consequência de Ana ter nutrido certos sentimentos ambíguos em relação a Brauer, como, por exemplo, sentir raiva quando ele se atrasava nas sessões ou mesmo não comparecia. E por conta disso, Ana apresentou esse deslocamento de afetos por Brauer, deixando Freud intrigado por conta dessa fantasia de Ana e essa relação dela com Brauer. Freud denominou do tão conhecido termo psicanalítico chamado de transferência. Relata-se que, depois do tratamento da Ana, ela não foi totalmente curada, mas mesmo assim ela viveu o restante da sua vida livre de alguns sintomas. Porém, posteriormente ela se tornou uma líder do movimento feminista. Publicou alguns livros. Após o término da participação de Freud no caso de Ana O, há fortes indícios que foi a partir desse caso de histeria que Freud começou a ir em busca da descoberta do inconsciente humano e a sua dinâmica de funcionamento, bem como após alguns anos de estudos e aprofundamento, dando origem aos diversos termos que hoje encontramos na psicanálise.